Aleluia. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Aleluia. Mais uma vez, como já foi dito aqui, mais uma vez eu quero desejar e quero agradecer, né, a presença de todos e agradecer a presença de você que nos visita, tomou essa decisão de estar aqui hoje, nos visitando. Seja muito bem-vindo no nosso meio e que Deus venha estar derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida esta noite, sobre toda a igreja. E que o Senhor venha falar no nosso coração da forma que Ele quer, e que Ele venha ministrar na nossa vida, assim, continuar ministrando, na verdade, né, na nossa vida de forma poderosa essa noite. Amém? Glória a Deus mesmo pela sua vida. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel. Livro Joel, capítulo 2. Vamos ler a partir do 12. Profeta Joel, capítulo 2. Vamos começar a nossa leitura a partir do 12. Amém? O título da nossa mensagem de hoje à noite já foi dito até pela obreira Michele. Realmente eu fiquei procurando um título para essa mensagem. Mas buscai ao Senhor, né? Não sei se eu poderia falar assim, mas essa agora o título é buscai ao Senhor. Quantos encontraram? Diga amém. Quantos encontraram? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, agora dá fé. É uma leitura um pouco longa, mas é necessária. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com choro e com pranto. 13. Rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em se irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntais os anciãos, reuni os filhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorai ao sacerdote ministro do Senhor, entre os pórtico e o altar. E orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações a façam escarnio deles. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Nem vamos ficar até aqui, mas você pode até deixar já marcadinho aí, porque a gente vai retornar para cá. Aqui a gente vê uma profecia, profeta Joel, e algo que veio a se cumprir ao povo de Israel. Aqui a ordem é bem clara. A ordem do Senhor para o seu povo. Ela é bem clara, ela não é difícil de se compreender, de entender. Nem foi para eles e nem é para nós. Hoje, povo de Deus. Homens e mulheres
do Senhor. Aqui o Senhor diz, é bom a gente entender como começa aqui. Ainda assim, ele diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Aqui antes dessa leitura, a partir do capítulo 1, que a gente não vai fazer essa leitura, o povo de Israel foi profetizado sobre ali aquele povo de Israel, povo de Judá, e que veio acontecer sobre eles, que foi lançado uma praga de gafanhotos. Aqui é citado 3 tipos de gafanhoto que veio sobre toda a lavoura daquele povo. Eles viviam da agricultura. Então ali veio sobre aquele povo 4 tipos de gafanhoto. O primeiro gafanhoto que veio sobre ele, deixa eu achar aqui, o cortador. Primeiro veio o cortador, aí depois o migrador, o devorador e o destruidor. Primeiro veio o cortador, e o que o cortador deixou, em seguida veio o migrador, para continuar o estrago nas plantações de vinho e de todos os tipos de plantações, porque ali era o meio de sobrevivência daquele povo. E o que o migrador não devorou, depois veio o devorador, depois o destruidor, acabando com todas as suas plantações. Imagine este povo agora que vive da agricultura e vendo ali todo o seu ganha-pão, toda a forma de sobrevivência deles indo de água abaixo, sendo destruído sem eles poderem fazer nada. Simplesmente sendo destruído de todo aquele povo, o povo de Deus. E pior ainda, depois de todos, este gafanhoto estava vindo ali sobre aquele povo um exército grandioso, que era o exército da Síria, para realmente atacar aquele povo e destruir todo aquele povo. O povo de Israel, o povo de Judá. Eles já estavam passando pelaquela situação tão difícil de ver as suas lavouras destruídas, de não ter mais o seu vinho, as suas uvas para produzir os seus vinhos, de não ter mais o que levar para a sua casa ou dar a sua oferta. E estava sendo tudo destruído. E agora eles recebem a notícia de que está vindo um grande exército para atacar sua terra e o seu povo. Mas aqui veio um profeta, o profeta Joel, alertar este povo do que eles deveriam fazer. O que eles precisariam fazer. E é bem claro o que eles precisariam fazer. A palavra de Deus aqui nos diz que eles não precisaram aqui. O que foi dito para eles não era que preparasse um exército, ou que eles fabricassem mais armas, ou que eles fizessem isso algo pelas suas próprias forças. Foi dito a eles que eles deveriam se converter ao Senhor. E não apenas se converter ao Senhor, mas se converter ao Senhor de todo o coração. De todo o coração. Aqui mais embaixo a gente fez a leitura que diz, olha, não se engane, no caso no capítulo 1, né, que eu fiz a leitura agora já tô, mas eu não li isso para vocês, mas no capítulo 1, se vocês quiserem ler depois, aqui o profeta diz, olha, não se engane, pensando que está tudo bem, porque não está. Não fique aí achando que está tudo de boa.
Porque às vezes nós andamos como se as coisas estivessem tudo bem. Se está bem na minha casa, com minha família, está tudo bem. Coisa não está arrochando aqui, está tudo bem. Mas nós muitas vezes não atentamos para o que está acontecendo ao nosso redor. Como na nossa comunidade, com os nossos vizinhos, com as pessoas, com os nossos amigos, com as pessoas que nos cercam. Nós temos que entender uma coisa. O Senhor nos diz aqui, ainda no capítulo 12, o profeta dizendo àquele povo: agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E ele diz, e é isso, com jejum e com choro e com prantos. Literalmente. Não é apenas lamentar por lamentar. Muitas vezes nós somos um tipo de pessoa assim. Lamentamos pela situação em que estamos passando. Nossa família está passando. Para quem que nós lamentamos? Muitas vezes para uma pessoa. Ah, mas eu preciso conversar com alguém. Com certeza, nós precisamos de outra pessoa. Mas aqui a ordem é: temos que ir até o Senhor. Às vezes nós lamentamos que estamos passando por uma situação difícil, por um problema na família, para outra pessoa. Ou lamentamos até conosco mesmo, mas muitas vezes nós ficamos, por que isso está acontecendo? Ou ficamos tristes com aquela situação. E não vamos até aquele que pode resolver a situação, que é o Senhor. Deus, ele pode ou não pode resolver qualquer tipo de situação? Diga glória a Deus se você acredita nisso. Deus pode. Deus pode. Você pode ter certeza que ele pode fazer isso. Então ele diz, com jejum e com choro. E quando o Senhor está dizendo aqui, com jejum e com choro e com pranto, é realmente com choro. Literalmente deixar a lágrima cair. Se colocar aos pés do Senhor e chorar. Mas ele diz aqui em primeiro lugar, com o jejum. A gente já não ouve falar muito sobre a prática do jejum. Às vezes, quando é lançado o jejum em meio na célula ou nos grupos, na igreja, ali alguns já, né? Eu, pelo menos, às vezes eu recebo ligações de pessoas, mas eu não posso jejuar até tal, mas eu não posso ficar sem um café, mas eu não posso ficar até tal hora sem comer nada. Isso é algo pessoal seu. O jejum, ele é muito pessoal. Mas aqui o Senhor, aqui foi dito não foi apenas para uma pessoa específica. Aqui foi dito para um povo, para uma congregação, para o povo de Deus, para o povo de Israel, com o jejum. O jejum, ele é algo que nos aproxima de Deus. Aquele sacerdote, aquele homem de Deus, ele rasgava suas vestes, colocava o pano de saco mesmo, e colocava cinza na sua cabeça. Isso aí era para dizer que ele estava muito triste com aquela situação. O quanto aquela situação era lamentável. E aqui a gente vê Mardoqueu, é um dos exemplos que a gente vê ele fazendo aqui. Vamos ler, a partir do 1. Diz assim, quando soube Mardoqueu tudo o quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande amargo clamor. Então aqui diz que quando Mardoqueu, era uma prática deles. A gente vê isso, o rei Davi faz isso, o profeta Samuel faz isso. Então, como lamentação pela situação, ele rasgava suas vestes, se cingia de pano de saco e cobria a cabeça com cinza. E aqui a gente vê um exemplo disso. Então, por isso
Ali o profeta diz, não rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, quando ele está falando sobre isso, é para que a gente venha nos atentar que não podemos viver apenas de aparência. Às vezes nós nos enganamos até nós mesmos, achando que estamos tudo bem, somos o santo. Está ótima a nossa vida assim. Eu vou na igreja quando dá, e eu sou crente, sabe, né? Está tudo bem. O Senhor diz aqui, rasgai os vossos corações. Não as vossas vestes, não é de aparência, porque Deus, isso não tem importância nenhuma para Deus. Se nós fingimos ser quem não somos, se nós fingimos estar tudo bem com Deus, ou viver uma vida perfeita, uma vida santa com o Senhor, isso de nada importa para Deus. Às vezes nós podemos até enganar as pessoas que nos olham, que estão próximas de nós, mas não podemos enganar a Deus, porque Deus, Ele é o nosso Criador. Então Ele sabe da sinceridade do nosso coração. Ele sabe o que se passa aqui dentro de mim, quem eu sou realmente. Então eu estou querendo impressionar quem? O autor da minha salvação é Jesus Cristo. O autor da minha salvação é o Todo-Poderoso. Então, do que me adianta viver uma vida tentando mostrar quem eu não sou? Então, para Deus isso não tem importância nenhuma. Então ele diz, rasgai os vossos corações. Precisamos fazer isso. Ele diz, e quando diz, chorai. E eu faço uma pergunta para você, como eu fiz para mim. Quantas vezes eu já chorei e jejuei e busquei ao Senhor pela minha família, pelos meus filhos? Às vezes a gente ora pelo discípulo, a gente paga vai fazer aquela visita, aquela conversa, aquela oração, jejua por aquela pessoa, por aquela célula. E quantas vezes você já chorou pelo seu filho? Quando eu digo chorar aos pés do Senhor. Quantas vezes você já decidiu tirar um período de jejum por aquele familiar que dá tanto trabalho? Quantas vezes a gente já fez isso? Eu já encontrei pessoas que dizem assim, mas fulano não merece, eu passar fome por ele, não merece. Não, você não faz isso porque alguém merece. Jesus não morreu na cruz porque você merece, porque eu mereço. Não, nós não somos imerecedores. Então, quando você faz isso, é porque você entende que só o Senhor é a solução daquela situação. E só o Senhor pode transformar a vida daquela pessoa. Quantas vezes nós já choramos pelas nossas famílias? Quantas vezes você já chorou por esta comunidade? Quantas vezes nós já choramos por esta comunidade? Quantas vezes nós já deixamos o alimento da terra de lado e começamos a nos alimentar com o alimento dos céus? Tirar um período de jejum por esta comunidade. Quantas vezes você já fez isso? Ou quantas vezes nós já fizemos isso? Nós já pagamos um preço por aquele jovem, por aquela família. Chorar mesmo. Rasgar o coração, doer dentro de nós, mesmo fazer doer dentro de nós. Às vezes nós queremos que fulano seja transformado, que essa região seja transformada, que algo aconteça. Mas nós não tomamos a atitude que é dita na palavra de Deus. Esther, quando ficou sabendo, Mardoqueu ali mandou avisar Esther o que ia acontecer. Olha, surgiu um decreto, todos os judeus vão ser mortos, todos. Então Mardoqueu, o que ele fez aqui foi realmente o que eles tinham o costume de fazer. Não quero dizer que ele não estava sendo verdadeiro com a atitude dele. Com certeza Mardoqueu estava sendo verdadeiro com sua atitude. Era uma demonstração de tristeza profunda pela notícia que ele recebeu daquele povo. Ele rasgou as suas vestes ali e chorou para que todos vissem. Então alguém viu e foi lá até Esther e contou para Esther. E alguém foi lá e perguntou. Esther mandou que alguém fosse lá e perguntasse para ele o que estava acontecendo, por que ele estava vestido daquela forma. E ele mandou dizer para ela.
como a gente sabe da história, que Esther ouviu a história, mas achou que não podia fazer muita coisa. Ela pensou que eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer? Mas quando a cabeça dela foi colocada ali, quando ela entendeu que até ela que estava morando ali no palácio, não escaparia da morte, ela mandou dizer, então, fale para o povo, todo o judeu, jejum, durante 3 dias, não vão comer, não coma, jejum e ore. E a gente sabe o que aconteceu, não é verdade? Um decreto feito e assinado pelo rei. Nem o próprio rei podia desfazer aquele decreto. Você entende? Era um decreto de matar todos os judeus ali da província. Todos. Nem o próprio rei podia desfazer esse decreto, esta lei. Não podia. Você entende? Por que Mardoqueu realmente decidiu, mesmo correndo risco de vida, ali naquela praça onde ele não podia ficar? Ele decidiu chorar, rasgar suas vestes, ficar todo sujo de cinza, ele cobrir a sua cabeça e chorar. Chorar para que todos vissem. É porque ele sabia que ali a situação era grave. Às vezes nós sabemos que a situação é grave. Às vezes a gente até ora ao Senhor, mas um preço maior não é pago. E a gente até faz aquela oração, ou ficamos lamentando por aquela situação, até sofremos por aquela situação. Mas não buscamos ao Senhor como realmente a palavra de Deus diz que temos que buscar. Mas quando eles decidiram fazer isso, Deus mudou toda a situação. Um novo decreto foi levantado ali. E aquele povo foi salvo. Muitos se perderam, sim. Mas muitos foram salvos. Porque Deus ouviu o clamor daquele povo. Através de jejum, de oração. E de pranto, de choro, de lágrimas. Literalmente lágrimas. E Deus ouviu. E isso você pode ver, e mais profundo, eu não lembro o nome, eu fui me lembrar agora de um dos reis de Israel. Muito cruel, não me lembro agora o nome dele. Foi muitos se desviaram dos caminhos do Senhor. E agora eu não me lembro deste bendito, deste rei. E ele foi levantado lá, e ele foi levantado como rei, e ele era muito cruel, pior do que todos. Até o dia dele ali. E a Bíblia diz que ele sacrificava os seus próprios filhos a Moloque, que era um deus pagão. Ele era muito cruel. Era muito injusto. Mas a palavra de Deus diz que quando ele foi levado, preso por um exército, a Bíblia diz que ali, aonde ele estava, sendo levado ali por aquele povo, a Bíblia diz que ele chorou amargamente e suplicou a misericórdia de Deus. E o que foi que aconteceu? Deus livrou ele. Isso me deixou, eu não me lembro, mas isso me marcou bastante. E eu fiquei, meu Deus, como um homem tão terrível assim. Ele se arrependeu do seu pecado. Ele chorou amargamente diante de Deus. E Deus se compadeceu dele. Nós, vendo uma situação de talvez muitos que viram aquele homem sendo livre, que Deus deu o livramento a ele, pensou Deus deveria logo era eliminar uma pessoa daquela. Mas ele chorou e se arrependeu do seu pecado. E Deus deu o livramento para ele. E ele pôde retornar para a sua terra. Você entende o poder do arrependimento? E quantas vezes nós também não temos chorado pelo nosso pecado? Não significa que chorarmos pelo nosso pecado é porque nós temos muitos pecados. Não é isso. É porque você que tem uma intimidade com Deus, você que entende que o Senhor lhe salvou, que você é salvo, quando você peca, isso dói dentro de você. Mas quantas vezes a gente tem feito isso, chorado pelo nosso pecado? Ou muitas vezes nós temos feito isso. Faz de conta que nem aconteceu nada, deixou passar.
Às vezes há uma necessidade de chorarmos pelo nosso pecado, derramarmos lágrima pelo nosso pecado, derramarmos lágrima por aquelas pessoas que amamos, pela nossa igreja, pela nossa célula, pelas pessoas que estão próximas de nós. Não é fazer lamentação para uma pessoa ali, mas para Deus. Pagarmos um preço realmente diante do Senhor. Quantas vezes nós temos feito isso? Quase nunca. Quase nunca. Mas o que nós devemos fazer é realmente o que a palavra nos diz aqui. Nos converter verdadeiramente ao Senhor. Verdadeiramente. Aleluia, Jesus. Você pode voltar para o livro de Joel. E eu esqueci de citar uma cidade. De Nínive, que a gente viu até a obreira Wesley em uma das ministrações dela até falou sobre isso. Você viu uma cidade que ali foi decretada a destruição daquela cidade. Aquela cidade era para ser totalmente eliminada por causa do seu pecado, por causa da sua incredulidade, por causa eles não criam no Senhor. E quando o profeta chegou até aquela cidade que deu a notícia a eles que eles iam ser destruídos por causa do pecado deles, a palavra de Deus diz que todos ali jejuaram. O rei, até os animais ali, eles ficaram sem comer. E ali eles choraram e buscaram ao Senhor, se arrependeram do seu pecado. E a gente sabe o que foi que aconteceu? Deus deu livramento para aquela cidade. Deus não destruiu aquela cidade. E aquela cidade era terrível, terrível. Vivia na prática do pecado. Era terrível, terrível mesmo. Era uma ameaça. Mas quando houve um arrependimento, e quando houve uma súplica, quando houve jejum, oração, choro diante do Senhor, Deus se compadeceu deles e livrou eles. Amém? Eu espero que você esteja me entendendo. Eu espero que você esteja me compreendendo. Que não há situação que Deus não possa resolver. Não há situação que Deus não resolva. Eu vou lhe dizer, tem coisas que a gente olha e pensa, não tem solução. Mas você tem que olhar para você. E às vezes eu olho para mim mesmo que eu fico me perguntando, tem certa situação que eu fico me perguntando, Deus, tem solução para isso? Tem solução para isso? E o que Deus tem falado ao meu coração, eu tenho pagado um preço por essa situação? Eu tenho realmente pagado um preço com as orientações bíblicas? Eu tenho feito isso para ver uma mudança, para ver algo acontecendo? Eu tenho feito isso. E às vezes nós paramos e reclamamos, deixamos de ir para a igreja, porque aquela situação é tão terrível que parece não ter solução. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, é porque não estamos fazendo como realmente tem que ser feito. Se algo não está acontecendo, um preço não está sendo pago. Às vezes nós como famílias, como a minha família é uma família bem grande, tem muitos aqui na igreja, muitos são convertidos, até de outras igrejas. Às vezes nós nos reunimos para um almoço, para alguém que está ali conosco, a gente se reúne e faz aquela comemoração. Mas quantas vezes, isso eu estou dizendo porque isso veio ao meu coração, quantas vezes a gente já se reuniu, a gente já fez isso. Mas eu digo, mas quantas vezes? Não tem conta. Assim, talvez a gente nem lembra qual o dia que a gente se reuniu para fazer a oração, para orar, para pagar um preço. Olha, família, vamos jejuar por essa situação. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que o Senhor resolva essa situação. Não pagamos aquele preço.
A família se reúne para tudo, menos para buscar o Senhor. Para se lamentar pela situação que está acontecendo, menos para chorar e buscar a presença de Deus para que Deus resolva aquela situação. Às vezes a célula se reúne para tantas coisas, até mesmo para a prática da célula ali no sábado. Mas a célula tem se reunido para orar por alguém, para jejuar por alguém, para chorar por alguém. É uma forma de você dizer, eu me importo, Deus, eu não abro mão dessa situação. Você está abrindo mão da sua força. Porque às vezes queremos fazer as coisas pelas nossas próprias forças. Muitas vezes foi dito para o povo de Israel ali, quando vinha um exército ali sobre o povo de Israel, e Deus dizia, vai que eu vou contigo e tu vai vencer esta guerra. Mas aqui a gente vê, não, o que vocês têm que fazer é orar, se converter verdadeiramente de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com prantos. Isso foi a ordem. E muitas vezes é a ordem para nós. Não é agirmos com as nossas forças, com o que nós temos. Não, é agir, é realmente se colocar. Não é nem com força nenhuma, é tirar totalmente a sua força. E colocar-se diante de Deus. Buscar a presença de Deus. Gente, isso faz... A gente vê isso em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, em toda a Bíblia. Você vê isso. Ou o que a oração faz na vida de alguém. O livramento que Deus dá à vida de alguém. Se você quer algo acontecendo, você precisa fazer isso. Jejuar, orar ao Senhor. Chorar aos pés do Senhor, porque senão isso não vai ser resolvido. Se nós não fizermos, tem situações que quando a gente não fizer isso, não vai ser resolvido, não adianta. Às vezes é até permitido por Deus essa situação. Para que a gente se atente e entenda que Deus é que está no controle de todas as coisas. É para que a gente se aproxime. Muitas situações difíceis vêm sobre a nossa vida, não é para nos matar, não. É para que a gente se aproxime de Deus, porque se aquela situação não vir, nós não nos aproximamos de Deus. Quando estamos bem, tudo bem. Mas quando a situação aperta ali, é que você tem uma atitude de se aproximar de Deus. Então, nós não podemos estar abrindo a nossa boca e dizer não tem jeito, isso não tem jeito, ou então eu já me acostumei com essa situação, a gente vai levando essa situação desta forma. E não busca aquele que pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Que é o Deus que pode resolver qualquer situação da nossa vida. Não pense que, não, situação tal, Deus pode resolver. Deus quer resolver. Deus só quer que nós nos voltamos para Ele. Amém? O 14 diz, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião. Prolongai um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos. Reuni os filhos e os que mamam. Saí o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorai o sacerdote, ministro do Senhor, entre os pórticos e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróprio, que era o exército que estava vindo sobre aquele povo, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Às vezes, nós temos que nos atentar para isso. As pessoas estão nos olhando, estão nos vendo. E elas querem ver Deus na nossa vida. Porque nós somos luz, a palavra de Deus diz que nós somos luz. Então, luz não é para se ser escondida, não tem como esconder. É para ela brilhar, é para ela iluminar.
Então nós precisamos ser luz. E aqui a gente vê que aqui o profeta estava dizendo aqui, o povo, chame o povo, convoque o povo. Aí aqui ele cita algumas classes de pessoas, que eram os filhinhos e os que mamam. Por quê? Até mesmo isso é uma prática no nosso meio. Uma mulher, quando ela está amamentando, ela tem o seu bebezinho recém-nascido, geralmente ela fica isolada por um tempo. Né? E era isso que acontecia também ali no meio do povo de Israel. Então, ficava isolado ali, eles eram prioridade, então eles não iam até a congregação. Mas aqui estava sendo convocado todos, até os que mamam, as criancinhas, os noivos, os anciões, os noivos, porque tinha um costume de, até hoje a gente vê isso, né? Mas um preparo para o casamento. A noiva se preparava para o casamento. O noivo havia um preparo para o casamento. E muitas vezes aquele que fazia parte do exército, ele ali ficava de fora do exército durante um ano, para estar ali, para ficar aquele tempo ali no seu casamento durante um ano. E aqui realmente estava sendo convocado, era todos. Ninguém, não era para ficar ninguém. Era todos, era uma urgência. Era caso de urgência. Saiam todos de onde estão, crianças pequenas, anciões, profetas, todos estavam sendo convocados para ir à congregação, para lamentar e chorar diante do Senhor. Todos. Não era apenas os mais velhos ou os mais novos, ou só os líderes, ou só os pastores, ou só os obreiros. Não, era todos. Todos estavam sendo convocados a participar deste momento, porque era uma situação difícil. E é diferente nos dias de hoje. O que nós estamos passando nos dias de hoje é a perseguição, tantas coisas absurdas a gente tem visto esses dias, no meio do povo de Deus, no mundo, na nossa nação. A gente tem visto coisas absurdas acontecendo. Então, o povo de Deus, ele está sempre sendo convocado a este momento diante do Senhor, a este momento de suplicar a misericórdia de Deus, a buscar o Senhor, a rasgar o seu coração, a ser sincero diante de Deus. E eu vou lhe dizer, Deus muda a situação. Deus muda toda a situação. Amém? Quantos me entenderam? Diga amém. Glória a Deus. Então aqui este povo estava passando por uma situação muito terrível. Muito terrível. E aqui eles foram convocados. E eu vou lhe dizer, a solução das nossas vidas, a solução de muitos problemas que têm acontecido no nosso meio, a solução é o Senhor. A solução é a consagração diante de Deus. A solução não é você se acostumar com o que está acontecendo porque você acha que não tem mais jeito. Não, é buscar o Senhor. Deus faz o milagre acontecer. Não está nas nossas mãos. Tem situações que não está nas nossas mãos resolver. Mas sim está nas mãos do Senhor. E só pode ser resolvido, não é ficar esperando de braços cruzados, achando que as coisas vão acontecer porque eu sou crente. Não. Está sendo convocado toda a igreja, todo o povo de Deus, a se juntar e buscar o Senhor de todo o seu coração. A sairmos do lugar onde estamos. Muitas vezes estamos ali parados, não nos importando com as coisas que estão acontecendo. A gente está perdendo pessoas tão novas. A gente viu o que aconteceu neste começo de ano, aliás, neste final de ano. Algo lamentável. Lamentável mesmo, triste. Isso me levou tanto a pensar nesta palavra no meu coração. Isso realmente é algo que... E tantas outras situações. Realmente esta palavra vem no meu coração.
Eu não estava pensando exatamente aqui nesta palavra, mas eu estava pensando nisso, no que a igreja deveria fazer por toda essa situação que tem acontecido ao nosso redor. De enfermidade, tantas coisas. E esses dias, eu vi alguém falando sobre isso, e eu estava lendo a palavra, e essa palavra veio com uma luva no meu coração. Meu Deus, o que nós precisamos fazer é isso. Às vezes nós estamos tampando os nossos olhos. Nós, como igreja, como povo de Deus, estamos tampando os nossos olhos. E está aqui a solução para que algo aconteça. Para que algo venha acontecer, para que um milagre aconteça na nossa comunidade, na nossa família, na nossa vida, para que sejamos cheios da presença de Deus. Está aqui a solução. É tão simples, tão simples. Mas o diabo muitas vezes cega nesse entendimento. Às vezes nós passamos a buscar outro tipo de solução. Ou somos tendenciosos a nos acostumar com a situação difícil, a ficar acostumado com aquela situação, a empurrar aquela situação com a barriga. Nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Não podemos nos acostumar com a situação que estamos vendo ao nosso redor. O que está acontecendo? Quantas vezes nós derramamos lágrimas pelas pessoas que aqui não estão conosco? Lembra de culto aqui, que era lotado, simplesmente lotado. Eu sei que você que está aqui há muito tempo, você sabe disso. Que teve cultos que essas cadeiras estavam totalmente lotadas de pessoas. Atrás ali, muitas pessoas, muitas. Eu me lembro de, às vezes, a gente está orando naquele quartinho, e eu me lembro de uma vez sair para ver o que estava acontecendo, porque tinha muita gente ali naquela partezinha da entrada ali. E quando eu abri o portão que eu olhei, é porque realmente tinha muita gente naquele dia. Nós temos derramado lágrimas por essas pessoas. Nós temos orado por essas pessoas. Nós temos jejuado. Nós temos pagado um preço por essas pessoas. Por aquele seu amigo. Pela nossa célula. Nós não temos feito isso. A solução está aqui. Por aquele familiar que dá tanto trabalho. Tanto trabalho que você fica se perguntando o que fazer. É melhor largar de mão. Não podemos fazer isso. Somos filhos de Deus. Somos povos de Deus. Não podemos nos acostumar com o pecado. Não podemos deixar que o pecado tome conta de nós. E hoje você peca e você meio que fique, né? Eu me arrependo. Até fica triste pelo seu pecado. Mas o coração não se arrependeu de todo o seu coração. Quantas vezes nós deixamos de chorar por aquele pecado que cometemos contra o Senhor? Às vezes nós não choramos mais. Já estamos tão acostumados a viver no pecado que não choramos mais por aquele pecado. E há uma necessidade de chorarmos, de clamarmos, não importa. Mas eu não sinto nada. Não, aqui não diz. Você precisa sentir. Não, ele diz converter. Você precisa mudar. Mude a sua atitude. Às vezes tem coisas que só acontecem quando você toma uma atitude. Não é verdade? Tudo na nossa vida nós não precisamos tomar uma atitude para nos erguer, para fazer com que algo aconteça. Não é assim de mão beijada, você diz, mas Deus está vendo. Mas Deus está vendo, Deus vai fazer. E o que temos feito para que Deus faça? Para chamar a atenção de Deus. Nós temos nos convertido verdadeiramente de todo o nosso coração. É de todo o nosso coração. Não é só hoje, amanhã, ou mais ou menos. Não. É de todo o nosso coração. É doer mesmo, que a lágrima desça. Se não acontecer isso, as coisas não vão mudar e tudo vai continuar como está. Aí o que vai acontecer é que nós vamos acostumar. E não podemos mesmo. Não podemos. Olhe para a sua família. Você já passou madrugadas orando e buscando ao Senhor pela sua família? Quantas vezes você jejuou por aquele seu esposo, por aquele seu filho, por aquela sua esposa, pelo seu amigo? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você chorou diante de Deus por aquela pessoa que você tanto ama, que você gostaria tanto que mudasse? Quantas vezes você chorou por aquela pessoa? Quantas vezes você se lamentou e buscou o Senhor por aquela pessoa? Às vezes nós queremos tanto, mas não fazemos nada. Nada para aquilo mudar. Nada, simplesmente nada. Amém?
Queria convidar você a ficar de pé neste momento. E eu precisava realmente trazer essa palavra, porque é algo que tem queimado dentro de mim. É algo que tem realmente, Deus tem falado a minha vida mesmo. Deus, o que eu tenho feito? É uma pergunta para mim. Deus, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito por fulano, Deus? O que eu tenho feito pela minha igreja? Deus, se eu tenho pagado um preço pela minha igreja, Deus, eu tenho orado. Senhor, o que eu tenho feito? Ah, Senhor, a situação está tão difícil, mas eu queria que você fizesse essa pergunta para você. Pergunte para você, o que você tem feito para a sua vida mudar? Lembre-se, tem situação que não é pelo seu esforço que ela vai mudar. Às vezes é permitido por Deus, para que a gente entenda que nós temos um Deus que tudo pode. Essa situação muitas vezes é permitida por Deus. Deus tem permitido mesmo, para que a gente se volte para Ele, para que a gente se converta verdadeiramente. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, jovem, não importa. Deus, isso não tem importância para Deus. Se você pagar um preço e viver uma vida santa, separada para Deus, eu vou lhe dizer, você será um grande grande homem e uma grande mulher nas mãos do Senhor. Se você tem que jejuar, jejum, e você não tem ideia do poder do jejum, da oração, da súplica, de pagar um preço na presença de Deus. E não é algo que você faz hoje e depois passa um ano para fazer de novo. Isso tem que ser constante na vida do crente, porque senão a gente acaba morrendo espiritualmente. Aí você pode se lembrar, um dia eu fui assim, um dia eu fiz assim, eu lhe digo também. Um tempo desse eu estava me lembrando, Senhor, eu era assim, Senhor, eu fazia isso e agora estou assim. Mas Deus tem tido misericórdia de mim. Deus tem me ajudado. Não é fácil a gente se erguer e ter aquelas mesmas práticas. Eu lhe digo que a minha força de quando eu tinha 15, 16, 17 anos não é mais a mesma. O amor, a dedicação, como era antes, não é mais a mesma. Você pode ter certeza. Eu não tenho vergonha de dizer isso. E vou lhe dizer, eu lamento por isso. E realmente eu quero buscar o meu Deus de todo o meu coração, porque não é porque eu estou na idade que estou, ou o tempo que estou, que eu preciso viver como uma pessoa. Não, já passou o meu tempo, agora tem que... Não! Aqui mesmo a gente vê a profecia que o Espírito Santo, o próprio Pedro diz lá na descida do Espírito Santo, quando ele se levantou ali, ele disse que ali estava se cumprindo uma profecia, que o Espírito Santo de Deus viria sobre toda a carne, toda a carne. E uma das coisas que ele diz ali, que os velhos sonharão. Porque muitas vezes, quando nós já estamos um tempo de crente, já estamos uma idade, às vezes nós nos pegamos só lembrando do que a gente fez, de como a gente era. A palavra de Deus diz lá que nós sonharemos. Então, temos que ter sonhos, temos que nos levantar. O Espírito Santo, ele não quer se afastar de você, ele quer se aproximar de você. Quem afasta o Espírito Santo de nós mesmos somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com os nossos pecados, e não nos arrependemos dos nossos pecados. Meu Deus, misericórdia de nós. Eu digo, Deus, misericórdia de mim. Misericórdia de mim, Deus, porque eu amo essa igreja. Eu amo esta igreja. Eu amo este lugar. Eu amo os meus filhos, amo a minha família, amo as pessoas que moram neste lugar. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho amado apenas de palavra. O que eu tenho feito? Eu tenho pagado um preço. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia e nos ajuda a nos compadecer. Até mesmo para você se compadecer de alguém, você precisa se aproximar de Deus. Porque às vezes o amor está frio. Já não há mais amor, tanto faz. E não está acontecendo comigo, para mim, tanto faz. Então, nós precisamos nos voltar para Deus, para que Deus nos enche de amor novamente.
E isso temos que tomar atitude. Você não precisa sentir nada, não importa como você está, se você até aqui não tem se arrependido do seu pecado, não importa como você está, uma coisa você precisa fazer, nós precisamos fazer, nos aproximar de Deus. E não nos enganar achando que está tudo bem, porque não está tudo bem. Não podemos nos acostumar com essa situação. Deus tem algo para nós, e nós precisamos buscar isso em Deus. Você precisa, eu preciso buscar essa solução em Deus. Meu Deus se compadeceu de um homem tão cruel, mas ele se arrependeu de todo o coração. Ele estava ali sozinho naquele lugar. E ele se arrependeu verdadeiramente. Foi verdadeiramente, porque ali só Deus poderia ver. Só Deus poderia se compadecer dele, mais ninguém. E Deus se compadeceu. Ele chorou, a Bíblia diz que ele chorou, gritou na presença de Deus. E Deus se compadeceu dele. E às vezes, talvez é isso que precisamos fazer, chorar e gritar. Eu não estou convidando você a fazer isto agora, neste momento, não. Eu estou convidando você a fazer isso dia por dia. Tem coisas que levam tempo. A gente viu a rainha Esther aqui, ela pediu 3 dias para fazer isso. Mas às vezes há situações que requer meses, que requer tempo, que requer dias de pagar preço para que as coisas aconteçam. Aleluia, Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Senhor Jesus, aqui estamos nós, como a tua igreja, que muitas vezes temos falhado contigo. Temos falhado, Senhor Deus, com essa comunidade. Temos falhado com a igreja em geral, Deus. Temos falhado com os nossos familiares, Pai. Temos falhado muito, Senhor, mas muito. Temos reclamado, Deus. Temos lamentado para nós, para os outros. Mas não temos feito o que a tua palavra diz para que a gente faça. Se aproximar do Senhor. Se aproximar de Ti. Deus, nós estamos vivendo uma situação de urgência. Não apenas a nossa igreja, mas todo o nosso país. O mundo inteiro está vivendo um momento de urgência, precisando do Senhor, precisando de Deus, todo mundo. Não apenas aqui, a nossa igreja local, mas todo o povo de Deus, o mundo inteiro precisa da misericórdia de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus se compadece. Deus se compadece. Se isso verdadeiramente acontecer, Deus se compadece. Lembre-se que muitas vezes talvez você tenha chorado noites e noites por essa situação, mas a sua cabeça tenha até doído. Porque você tem chorado e parece que Deus não está vendo a tristeza do seu coração. Deus, Ele não está dizendo isso. Aqui a palavra de Deus diz que nós temos que nos converter e nos voltar para Deus. É nos voltar para Deus. Você não precisa ficar chorando aí sozinho. Você precisa chorar nos pés do Senhor. É isso que precisamos. Chorar aos pés de Deus. É diante de Deus. É apresentar diante dele, falando sinceramente com o teu coração, com o seu coração, sinceramente. Diga lá com suas palavras, com as suas próprias palavras, simples que sejam, você vai dizer, Senhor, eu estou aqui, eu te entrego a minha vida, essa situação, eu não quero mais lutar por isso, Deus. A luta é tua, Deus, é tu que vai resolver. E eu lhe digo para você, Deus vai resolver. Deus vai resolver. Deus vai resolver. Deus pode resolver. Deus vai resolver. É só isso que eu digo para você. Deus vai resolver. Deus vai resolver. Nós somos muitas vezes muito incrédulos, preguiçosos. Não temos coragem de orar, de fechar nossa boca, de deixar de nos alimentar com aquela comida que mais queremos. Nós precisamos pagar um preço. Certas situações só vai ser solucionada se nós fecharmos a nossa boca e pagarmos um preço em jejum, oração e súplica e lágrimas caindo dos seus olhos mesmo, literalmente. Rasgar o seu coração diante de Deus. Se nós não fizermos isso, tem situação que ela nunca vai se resolver. Nunca, porque o que precisa ser feito é o que muitas vezes nós não estamos fazendo. Não estamos fazendo.
Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, tenha misericórdia de nós. Oh, Senhor Deus, tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia do teu povo. Nos ajuda. Nos ajuda a ter coragem, Deus. Nos desperta, Senhor, a te buscar verdadeiramente. Tira de nós toda preguiça espiritual, todo desânimo espiritual. Tira, Deus, todo engano. Às vezes estamos vivendo tão enganados, Senhor, achando que está tudo bem, mas não está. Não, Senhor, não podemos nos acostumar com a situação que vivemos estes dias, Deus do mundo. Não podemos, Pai. A solução está em Ti, Deus está em Ti, Senhor está em Ti. Deus, nos desperta, tira a dureza do nosso coração, arranca a pedra, Senhor Deus, do nosso coração, para que a gente venha nos despertar para o Senhor, não de palavras, mas com atitudes, ó Pai, não apenas de aparência, Deus, mas com atitude verdadeira, Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, tenha misericórdia do teu povo. Não queremos aceitar essa situação. Não queremos, Senhor Deus, não queremos, Pai. Ah, Senhor, nos desperta, Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Assim como tu teve misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Ah, Deus, eu te dou graça por esta noite, te dou graça por este momento, te agradeço por cada vida que aqui se encontra. Obrigado, Espírito Santo de Deus. E peço ao Senhor Deus que nos leve em paz, debaixo do teu sangue, da tua proteção, nos livrando de todo o mal e nos ajudando, Deus, a realmente te buscar de todo o nosso coração, Deus, verdadeiramente, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor.